Bom, pessoal, vocês estão bem? Eu espero que sim. Bom, fazer um overview aqui rapidinho do que aconteceu hoje. Continuamos numa lateralidade do dia anterior, né? Mas bastante produtivo, inclusive. Vamos lá? Seguinte, o índice futuro abriu aqui nesse nível de 137,266, nesse nível de preço, abriu sem gap, e aí ele já promoveu aqui um renco de baixa sobre comprado. Não evoluiu, pegou uma liquidez esquisitinha aqui no meio, mas uma liquidez mesmo era essa mais externa. Então ele deu esse impulso de baixa, não evoluiu. Aqui já fez um impulso de alta, uma correção e novamente virou esse box para cima. Repara que aqui, ó, do lado esquerdo, nós tínhamos um topinho ali, uma liquidez interna por aqui. Então era bastante possível que esse preço fosse visitar aquele nível ali mais alto. E aí eu sempre gosto de ficar aqui rabiscando a tela. Eu acho que fica melhor a explicação aqui, certo? Então ele tinha esse nível de preço aqui e essa liquidez interna. E o preço foi visitando esses espaços mais altos. Eu sempre fico observando a abertura do dia e a direção das médias junto com os instrumentos. MACD, estocástico lento que eu utilizo aqui. Então, o preço fez esse impulso de alta, nós pegamos aqui um trade nessa amplitude aqui para um scalp, até que deu ali 300 pontos, saí com 280. Não fiz essa venda, mas corrigiu legal aqui, pagou 300 pontos na abertura do dia. E novamente um ambiente lateral aqui. Olha só que interessante, nós tínhamos um fundo duplo nesta região aqui, dando uma oportunidade de compra nesse nível aqui. Deixa eu voltar a entrada. Nós fizemos uma entrada neste box para levar até a máxima. E eu acabei saindo antes no fechamento desse box aqui. Beleza. Aí o preço fez uma microlateralidade de topo e aí ficou bastante complexo nesse momento. Por quê? Tínhamos um fundo duplo nessa região e aqui um topo duplo, bastante congestionado lateral. A expectativa que eu tinha nesse momento é que o preço parasse aqui na região de VWAP para retomar uma subida, para testar esse nível mais alto de preço. Mas aí acabou devolvendo todo esse movimento aqui. Deixa eu só limpar esse. E aí dando uma oportunidade de venda, deixa eu voltar. Uma oportunidade de venda neste renco, produzindo um topo mais baixo que o anterior, falhando a continuidade desse movimento. Ele testou aqui a metade desse renco e eu gosto bastante dessa configuração. Mais tarde eu fiz uma operação aqui, ó. Eu vendi aqui e trouxe até este nível de preço. Foi onde eu peguei aqui 530 pontos, 520 pontos, não me lembro. Mas aqui no começo do dia ele foi fazendo essa lateralidade, produzindo isso e trazendo boas amplitudes dentro dessa lateralidade, né? O difícil aqui é quando fica enroscado assim, desse jeito. Aí é complexo. Aí vem caindo aqui com muita dificuldade, é ruim. Quando nós temos um cenário de amplitude dentro da lateralidade, nós acabamos com boas oportunidades de entrar, exatamente. Quem sabe aqui, o pessoal que me segue aí já sabe que na primeira oportunidade do renco de compra, eu não entro, eu aguardo uma segunda oportunidade. Por vezes, esta primeira oportunidade promove uma pernuna de alta assim, e eu fico de fora, não tem problema, mas aí eu entro aqui, numa correção, no pullback. Porém, nesse nível de preço, na abertura do dia, era bastante confortável fazer essa compra em níveis de preço aqui de um suporte bem significativo. Ele pegou a liquidez aqui do pessoal e trouxe aqui uma oportunidade de 430 pontos, 400 pontos mais ou menos, até esse próximo topo. Eu fiquei observando isso, não consegui pegar essa compra, eu estava de olho nesse movimento, só que quando virou esse box aqui, ele virou de uma vez. E aí eu sempre gosto de colocar minha compra aqui assim, eu não gosto de bater a mercado. Às vezes ele só fecha e volta a cair. Então eu gosto de aguardar o box fechar. No fechamento do box eu posiciono a minha compra assim. Porém, quando isso aconteceu, quando esse box fechou, este aqui, ele já correu aqui assim.
esses dois outros blocos seguidos e não voltou para testar esse nível. E aí eu fiquei de fora. Infelizmente eu não consegui entrar. E aí ele foi promovendo aqui um rally de alta. Eu aguardei o movimento, fiquei observando. Promoveu uma venda ali em cima, eu fiquei de fora, eu já entendia que havia uma probabilidade melhor na ponta da compra, já que esse impulso todo aqui, ele foi de uma única vez. Este outro impulso também, repare que não tem nenhum box contrário aqui para baixo, diferente dessa subida aqui. Essa outra subida, deixa eu só apagar esse monte de coisa, e aí eu volto no exemplo. Esta subida anterior, a primeira, eu tinha um box ali na direção contrária. Tinha esse box aqui. Nessas outras duas, eu não tinha esse cenário. Era um impulso bem claro de alta mesmo, embora dentro de um range gigantesco aqui de lateralidade. Aí, até então nós estamos na lateralidade aqui. Bom, essa compra aqui eu perdi, mas essa daqui eu consegui pegar. Nós entramos por aqui, aí o preço desenvolveu, infelizmente me tirou no zero, porque aí eu preciso me proteger, eu ainda estou alto numa lateralidade, se esse preço resolve vir testar níveis mais abaixo, eu seria estopado aqui no fundo do renco, porque na própria entrada eu já me posiciono e o meu stop já está logo aqui embaixo. Portanto, eu me protegi, ele me tirou no zero, a gente fica nessa briga por aqui, eu entrei de novo, perdão, aqui eu tomei um stop. Porque o que acontece? Ele falhou aqui em cima em dar continuidade, eu vendi e tomei esse stop aqui. Porque tá lateral, enfim. E qual foi meu erro aqui? Ó? Não observei as médias. Eu ignorei, na verdade. Eu vi as médias, mas ignorei isso aqui. Tudo bem. Era compra, não tinha o que fazer. Ok. Então eu fiquei observando. O preço rompeu esses níveis anteriores aqui, um nível de liquidez. E aí, dando novas oportunidades. Deixa eu só mudar isso aqui. Teve essa oportunidade, e aí eu não entro na primeira oportunidade, mas na segunda a gente sempre entra. E aí ele desenvolveu. Não fui até o topo do dia, mas peguei aqui um scalp por aqui. Já recuperando aqui o meu loss, sem problemas. Estou positivo no dia, mas muito próximo do 0 a 0. Fiquei brigando aqui nessa subida, apesar de desenvolvida. Mas antes de desenvolver, nós estávamos nesta lateralidade, olha só. Se a gente olhar um pouco mais para trás, vai observar a lateralidade com mais clareza. Tudo bem. Aí ele chegou nesse nível de preço, e aí eu fiz uma venda. Eu aguardei o movimento desenvolver aqui. Não produziu uma máxima mais alta que esta daqui. Aí eu falei, bom, era 12:30 mais ou menos, nesse horário. Eu fiz uma venda aqui, na metade desse box. Se me estopasse, seria muito curto. Mas uma venda extremamente arrojada, especulativa, para trazer até este nível de preço, que coincidia com VWAP. É isso aqui, ó, essa linhazinha tracejada, é a VWAP. Então, eu tive que sair da frente da tela, porque fui almoçar, botei aqui a venda e fui almoçar. Beleza, ele desenvolveu. Quando promoveu este topinho aqui, deixa eu voltar aqui. Quando ele fez este topo, eu já me protegi aqui. Se voltasse, me tirava no 0 a 0, estava tudo bem. E aí eu não mexi mais no stop. Deixei ele trabalhar. E foi bastante enroscado aqui. Demorou mais de 3 horas esse trade. E no fim das contas, quem tem paciência sempre vence. Assim dizem os especialistas. E aí o preço depois, olha, isso aqui era 12:16 aqui. Na verdade eu peguei aqui nesse box, ó, no retorno aqui. Então era 12:30, eu lembro disso, 12:30. Ele veio pagar esse trade, já era 3:10 da tarde, ó, 3 horas e 10 minutos. E aqui eu encerrei a minha operação, enfim, eu fiquei de olho nessa abertura do dia, tendo ali uma perspectiva de que o preço poderia visitar essa região, e mais tarde ele chegou lá. Então, nós saímos aqui positivo no dia, fui gravando vários vídeos ao longo do pregão aqui na parte da manhã. Eu ia juntar esses vídeos aqui numa coisa só para trazer aqui o racional, as entradas, mas isso ia dar um trabalhão gigantesco, gente. E eu não tenho as manhas de fazer esse negócio ainda. Então estou testando aqui, enfim, estou aprendendo e apanhando bastante para fazer esses videozinhos. Mas olha lá o resultado, ó. Tá aí na tela. Aqui não tem essa de, putz, cara, o cara conta
de ações, conta de day trade e a conta aqui do simulador. E por que simulador, tá? Porque isso aqui é educativo, para ninguém depois vir me encher os pacová que eu estou operando aqui, dando call, enfim. Aqui é meramente para mostrar o racional das operações. E aqui dentro vamos combinar, haja emoção, né? Vai e volta, defesa total, observem isso. Porque eu não queria zerar os trades, e dava bons trades, assim, era 200 pontos, vamos ver aqui como é que ficou. Olha lá, ó, tá vendo? É 120 pontos. Aí eu ia tomando, devolvendo aqui, fazendo 300 pontos, 210, devolvia. 300, aí depois devolvia. 300 de novo, devolvia. Até que eu fiz uma operação só de 510 pontos, falei, bom, agora não devolvo mais nada. Ele vai desenvolver muito mais que isso, mas eu também não estou a fim de ficar exposto aqui à tarde. E eu não opero à tarde, eu opero de manhã. Então, desta operação até este fundo aqui, 540 pontos, mais ou menos. E eu peguei 510, né? Aqui. Não deixei o preço voltar. E depois ele desenvolveu mais 600 pontos. Deixa eu ver, mais 500 pontos de onde eu saí aqui até o final do pregão. E, em suma, desceu aqui 1000 pontos. Peguei metade, estou muito satisfeito com esse resultado. Nosso objetivo diário aqui é 500 pontos. Então foi feito. E aí podia ter sido feito aqui em duas perninhas. Veja, se eu não queria aproveitar essa aqui, eu podia pegar a correção de 300 pontos e depois a evolução até o teste do topo aqui. 325 pontos, ou seja, 600 pontos. Fechava o dia top. Não precisaria ficar mais aqui no gráfico. Mas nem todo dia é direcional, nem todo dia dá para fazer em duas entradas ou numa única entrada, como foi o caso aqui. Tive que ter muita paciência, porque na maioria das vezes o pessoal sai por aqui, não tem essa disciplina de aguardar. E foram muitos trades hoje, foram 14 trades. Vou colocar aqui na tela, inclusive, as entradas, tá vendo? Ó? Muita saída no 0 a 0, muita defesa, compra, vende, enfim. É um caos o negócio, porque aqui lateraliza, embora as médias estejam alinhadas, mas esse último trade aqui acabou pagando aqui, não sei se você consegue perceber, no gráfico limpo a gente consegue observar isso melhor, olha lá. Então, ó, última entrada aqui, saí aqui. Então, nós tivemos aqui 506 pontos, 510 pontos mais ou menos. É isso. E aí ele começou a querer voltar. Ele veio na minha saída aqui, ó, e não pagava. Nem a pau. Eu coloquei a saída aqui. Ele batia e não pagava. Eu falei, ó, eu não vou deixar voltar. Na hora que ele voltou um pedacinho aqui, eu já bati a mercado, saí. Peguei o meu e caí fora. E é isso, pessoal. Se esse conteúdo aqui é relevante para você, faz algum sentido, te ajuda a ser consistente, veja que são várias operações vencedoras aqui. Basta a pessoa diminuir a expectativa, como eu gosto de dizer. Então, se isso é relevante para você, dá um like aí, ajuda nosso canal. Estou começando agora nesse canal, já opero 5 anos no mercado financeiro, então isso aqui demorou muito tempo para desenvolver, inclusive essas regras de coloração, olha, sobrevendido, dando posição de venda, dando posição de compra e muito bem sucedida. Reparem que são indicadores que eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo para me auxiliar na tomada de decisão, tá certo? Eu vou ficando por aqui, nos vemos numa próxima oportunidade. Fui!